E nós vamos então caminhar sobre esse texto aprendendo lições importantes e estabelecendo e fixando uma meta, um alvo importante para o ano que vai se iniciar daqui a pouco. Mateus 15, versículos 1 a 11, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Irmãos, existem algumas lições que brotam desse texto, que são fáceis de detectar nesse texto e que eu quero elencar para os irmãos aqui. São lições relacionadas ao falso piedoso, a pessoa que tem uma piedade falsa. O que é uma piedade falsa? É uma piedade só de aparência. É um temor de Deus, uma devoção que é só de aparência. Quando nós falamos sobre piedade na Bíblia, nós estamos nos referindo à atitude de reverência e devoção. Isso é piedade na Bíblia. A Bíblia entende que o homem que é respeitoso em relação às coisas espirituais, a Deus e às suas coisas, essa pessoa é a pessoa piedosa. Não é necessariamente a pessoa que tem piedade dos outros e dá esmolas, e dá cestas básicas, e ajuda os carentes. Não. A piedade, na Bíblia, é a postura da pessoa que é reverente em relação a Deus, diante de Deus, e em relação às suas coisas. Esse é o homem piedoso. Ele é devoto, ele é reverente, ele é respeitador, ele é respeitoso. Esse é o homem piedoso. Mas existe na Bíblia o falso piedoso, a pessoa que parece ser assim. E esse texto que está diante de nós mostra o perfil dessa pessoa, do falso piedoso. Nós podemos aprender nesse texto, olhando para essa história, olhando para esse relato, nós podemos aprender como é o falso piedoso, pelo menos alguns traços dele. Se os irmãos olharem para os versículos 1 e 2, os irmãos poderão concluir já de antemão que o falso piedoso é alguém que faz acusações injustas. Essa é uma marca do falso piedoso. Ele faz acusações injustas. Existe uma outra marca do falso piedoso, que está nos versículos 3, 4, 5 e 6. Essa segunda marca é a seguinte: o falso piedoso substitui as escrituras por suas ideias. Ele eleva as suas ideias ao nível de sacralidade, os seus conceitos, o que ele acha, os seus valores pessoais, as suas tradições. Ele eleva essas coisas ao nível de algo sacrossanto.
e ele substitui as Escrituras por suas próprias ideias. É uma outra marca do falso piedoso. Uma outra marca do falso piedoso está nos versículos 7, 8 e 9. Esses versículos mostram que o falso piedoso vive numa hipocrisia distinta. O que significa isso? É uma hipocrisia especial. Não é qualquer tipo de hipocrisia. Nós vamos ver como é essa hipocrisia. O texto, nos versículos 7, 8 e 9, mostra como é essa hipocrisia. Ela tem marcas específicas. E, por último, os versículos 10 e 11, o falso piedoso tem lábios que o contaminam. O falso piedoso diz coisas, e essas coisas servem para contaminar a si mesmo. Ele próprio se contamina com as coisas que ele diz. Vamos então olhar para essas coisas, vamos olhar então para o primeiro traço do falso piedoso. Vejam aí, está nos versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte, vamos entender o que está acontecendo aqui. O texto diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Notem bem, o que nós temos aqui é uma visita nobre de homens religiosos e altamente qualificados em termos intelectuais, que saem de Jerusalém, a capital da Judéia, o centro religioso e acadêmico da Judéia, e vão para uma região rural. Vão para uma região de pescadores, camponeses, homens iletrados, eles vão até lá. E nós olhamos para essa visita e percebemos, é uma visita que, dada a sua nobreza, dado o seu status social, essa visita destoa do ambiente em que esses homens estão. Nós vemos aqui fariseus e escribas, religiosos respeitadíssimos. Os fariseus e escribas eram respeitados pelo seu zelo pela lei, e em especial os escribas eram mestres, eram doutores na lei de Moisés. Grandes intelectuais e grandes religiosos, zelosos, piedosos, entre aspas, dedicados ao estudo, dedicados à observância de tudo que havia na lei de Moisés. E nós vemos essas pessoas desfrutando desse status social elevado, saindo de Jerusalém, a grande pérola religiosa e intelectual da Judéia, mais tarde chamada de Palestina. Eles saem dali e vão para um lugar, para a Galileia, um lugar simples, e vão lá fazer o quê? Dar assistência espiritual às pessoas simples? Não. Eles vão lá para compartilhar o seu conhecimento, pastorear aquelas pessoas que vivem ali, naquelas condições mais precárias? Não. O que eles vão fazer lá? O texto diz que eles foram procurar Jesus. Fizeram uma longa jornada. Saíram da parte sul da Judéia e foram até o norte, a pé. E o objetivo qual era? Conversar com Jesus. Mas o que eles queriam com essa visita? Uma visita difícil, uma visita a uma região que não tinha nada de atraente, em que se envolveriam ali com pessoas de uma condição mais baixa. O que eles queriam? O versículo 2 mostra o que eles queriam. Eles foram lá com um objetivo específico. Certamente por esse tempo, Jesus já era conhecido, seus ensinos já estavam incomodando as pessoas, e eles então eles empreendem esse esforço imenso, e se sujeitam a esses desconfortos todos.
e se sujeitam até a se misturar ali com as pessoas mais humildes. Com o objetivo, nós vamos lá confrontar esse mestre. Esse alguém que se apresenta como um mestre. Nós vamos lá fazer isso. Vamos confrontá-lo, vamos acusá-lo. E eles fazem isso. Vejam o que faz o falso piedoso. Ele faz acusações injustas. Vejam o versículo 2. Eles dizem, fariseus e escribas, diante de Jesus, dizem o seguinte: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Que acusação é essa? Bem, notem bem, existe uma acusação dupla aqui. Há uma acusação explícita e há uma acusação implícita. A acusação explícita é contra os discípulos. Ele está dizendo os seus discípulos, eles estão dizendo os seus discípulos desrespeitam a tradição dos anciãos, e já veremos o que é isso. Mas além dessa acusação explícita, há aqui também uma acusação séria implícita. E essa acusação séria implícita não é contra os discípulos, é contra o mestre. Eles estão dizendo, o Senhor está ensinando mentiras, maldades, desvios aos seus discípulos. Por que seus discípulos não observam a tradição dos anciãos? Por que não fazem isso? São os seus discípulos. Certamente o Senhor está ensinando coisas erradas a esses homens. O Senhor tem uma cosmovisão equivocada. Não é que o Senhor comete erros aqui ou acolá. Não é que seus discípulos cometem desvios aqui ou acolá. Não. Vocês, o Senhor ensina errado e, consequentemente, eles fazem errado. Vocês são um grupo de pessoas ímpias que desprezam o que é sagrado. Essa é a acusação. Uma acusação séria contra os discípulos e mais séria ainda contra o mestre, responsabilizando indiretamente Jesus por ensinar práticas impiedosas, práticas erradas, práticas pecaminosas para as pessoas. Acusações falsas. Eles dizem, os seus discípulos desprezam, transgridem a tradição dos anciãos. O que era isso? O que era a tradição dos anciãos? A tradição dos anciãos surgiu da preocupação sincera, verdadeira, piedosa até, dos judeus de épocas passadas, desde os dias de Esdras, de observar a lei com todo rigor. Eles pensavam, como nós podemos aplicar a lei a cada aspecto da nossa vida? E eles começaram então a estudar a lei e a desenvolver uma forma ou formas de aplicação da lei ao dia a dia. Como nós podemos aplicar a lei ao dia a dia, em cada situação da vida? E fizeram isso com sinceridade. Mas isso começou a tomar uma importância muito grande. Começou a invadir detalhezinhos da vida da pessoa que não tinham nada que ver com a intenção do Espírito Santo ao dar determinados mandamentos. Por exemplo, vejam o que a tradição dos anciãos fazia com Êxodo 16, 29. A tradição dos anciãos, os grandes mestres do passado, haviam feito comentários sobre como aplicar esse texto. Êxodo 16, 29. Para os irmãos terem uma ideia do nível a que chegava isso. Êxodo 16, 29. Os anciãos, os presbíteros da nação judaica, ao longo dos séculos, os mestres da nação judaica, ao longo dos séculos, desenvolveram explicações. Como podemos aplicar um versículo como esse? Aqui um exemplo para os irmãos. Êxodo 16, 29. Diz assim: considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele
no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Essa era uma ordem que tinha sido dada aos judeus no deserto, na época do maná, dizendo o seguinte: olha, vocês podem colher o maná de domingo até sexta-feira, mas não saiam para colher o maná no sábado. Fiquem em casa. Não saiam para colher o maná no sábado, porque sábado é o dia de descanso e o Senhor vai dar maná em quantia dobrada para vocês. Vocês podem colher o dobro e comer então no sábado sem ter que sair para pegar. Mas os anciãos, os mestres do passado, entenderam que esse versículo não era para ser aplicado só na vida dos israelitas no deserto, no tempo do maná. Eles entenderam que esse versículo devia ser aplicado a todos os judeus de todas as épocas. Ou seja, você não pode no sábado sair. Você não pode sair da sua casa no sábado. Essa é a ordem. E acrescentaram algo mais. E você não pode sair especialmente carregando algum tipo de fardo, algum pacote, algum cesto, alguma coisa aí, algum objeto. Você não pode sair da sua casa, muito menos carregando alguma coisa. Então, eles pensavam o seguinte: e se acontecer de alguém pobre precisar de um socorro? O que fazer? Se o homem que tem recursos sair da sua casa, carregando um prato de comida, por exemplo, ou um pedaço de pão, por exemplo, e ele atravessar a sua porta, o umbral da sua porta, e sair carregando isso para entregar para o pobre, ele transgrediu a lei em Êxodo 16, 29. O que fazer então? Já sabemos. Para que ele não saia de casa no sábado, isso no sábado. Para que ele não saia de casa, vamos falar para que o pobre entre na casa e pegue. Ele pode deixar alguma coisa ali dentro da casa, aí o pobre entra na casa, pega e sai. Mas aí, quem transgrediu foi o pobre. Ele entrou na casa e saiu carregando alguma coisa. Então, como lidar com isso? Vejam, olha a preocupação deles. Eles disseram o seguinte: olha, a única saída para isso é a seguinte: quando o pobre chegar, ele para na porta e não entra. E a pessoa que tem a dádiva para na porta e não sai. E a pessoa então que está dentro da casa, com alguma coisa para dar, ele pega aquela coisa para dar e coloca a mão para fora da porta. Ele não saiu. Ele não saiu. Então ele não transgrediu a lei, porque ele não saiu. E a pessoa que vai receber, estende a mão e pega. E ela também não transgrediu, porque ela não entrou, consequentemente não saiu. Então, desse jeito, os dois conseguiam realizar esse gesto aí de ajuda, alguém ajudando e outro participando, e ninguém quebrava a lei de sair da casa ou de carregar alguma coisa. Era assim que eles entendiam que devia ser feito então. Vejam, queridos, como era algo rigoroso. Essa era a tradição dos anciãos. E dentro dessa tradição, essa tradição a princípio não era escrita, depois ela foi escrita na Mishnah, no Talmud. E dentro dessa tradição havia o ensino de que era necessário, conforme nós vemos no versículo 2, o texto diz: pois não lavam as mãos quando comem. Essa tradição dos anciãos, esse conjunto de determinações religiosas, incluía o dever de lavar as mãos antes de comer. Mas isso não era uma prática de higiene. Nós fazemos isso. Todos nós, antes de comer, lavamos as mãos. Mas nós fazemos isso porque nós aprendemos na escola e com os nossos pais que isso é uma questão de higiene. Então não queremos comer com as mãos sujas. Mas naqueles dias não existiam essas noções de higiene. Eles lavavam as mãos por questões cerimoniais. Eles pensavam o seguinte: há muitos objetos
com que nós temos contato no dia a dia, que podem nos tornar impuros cerimonialmente. Eu posso tocar, por exemplo, num animal morto. Pode acontecer isso, de eu tocar num animal morto, ou eu tocar num vaso que foi tocado, que foi encostado num animal morto. E aí, eu torno a minha mão impura cerimonialmente diante de Deus. Para que essa impureza saia, eu tenho que lavar as mãos em água, tem que ser uma água derramada, eu não posso colocar a mão numa bacia. A água tem que ser derramada na minha mão para que eu seja purificado. Ou a minha mão ou os meus dedos, tem que ser assim. Se eu não fizer isso, eu vou passar a impureza cerimonial para o alimento. E quando eu comer esse alimento cerimonialmente impuro, esse alimento vai tornar impuro o meu corpo inteiro. Então eu preciso evitar isso. Como? Eu lavo as mãos. Existia na Mishnah um tratado só sobre as mãos, ensinando como lavar as mãos, para que a pessoa não se tornasse cerimonialmente impura. Havia na lei de Moisés algo assim? Não, nada. A lei de Moisés ensinava, em Êxodo 30, versículos 17 a 21, a lei de Moisés ensinava que os sacerdotes deveriam se lavar. Existiam determinações referentes à lavagem dos sacerdotes. Eles tinham que lavar as mãos e os pés. Mas não existiam determinações cerimoniais ligadas à lavagem também cerimonial das pessoas comuns. Mas a tradição dos anciãos era mais severa do que a própria lei e fazia exigências desse tipo. Então, o que nós temos aqui são os falsos piedosos fazendo acusações injustas. Eles se aproximam de Jesus e dizem: os seus discípulos não lavam as mãos quando comem. Vocês são pessoas ímpias, que vivem no pecado, que fazem o mal, que desobedecem à tradição dos anciãos, que não respeitam o que é sagrado. Vocês são pessoas perversas e você, Jesus, é quem promove isso, ensinando essas coisas. Assim é o falso piedoso. Ele cria normas, ele cria mandamentos, ele cria conceitos da cabeça dele. E ele faz acusações contra as pessoas a partir dessas coisas que ele criou. Ele faz acusações injustas. Você deve conhecer pessoas assim. Há pessoas assim em nossos dias. Há pessoas que vão dizer para você que se você comer, que se você tomar café, isso é pecado. Já disseram isso para mim: se você tomar café, isso é pecado. Se você comer presunto, é pecado. Fim de ano agora, quem comer pernil é pecado. São diversas invenções. E os falsos piedosos, eles fazem acusações com base nesses conceitos errados que eles têm, nessas criações que eles acalentam e cultivam em suas mentes mentirosas. Assim é o falso piedoso. Ele faz acusações injustas. Como a história prossegue? A história prossegue com Jesus mostrando que o falso piedoso substitui as Escrituras por suas ideias. Ele desobedece a palavra de Deus e no lugar dela coloca as suas ideias, o que ele acha que é. Vejam o que diz aí o versículo 3. Ele, porém, Jesus, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? É interessante o contraste presente aqui. Primeiro, Jesus não entra na discussão sobre lavar as mãos. Ele não quer perder tempo com essa bobagem, ele não discute isso. Ele sabia que os fariseus e os escribas gostavam dessas discussões e gastavam horas e horas discutindo essas coisas.
Ficavam ali horas e horas debatendo sobre esses assuntos sem relevância nenhuma, mas gostavam disso. Jesus não perde tempo com isso. Ele vai direto a um ponto principal. Ele diz: por que transgredis vós também, não a tradição dos anciãos, mas o mandamento de Deus? Ele diz o seguinte para eles com isso: vocês estão acusando os meus discípulos de desobedecer invenções de homens, enquanto vocês desobedecem o mandamento de Deus. E pior, vocês desobedecem o mandamento de Deus, colocando acima dele, no lugar dele, a tradição não dos anciãos. Vocês até chamam a tradição dos anciãos, mas é a vossa tradição. Vocês abraçaram isso e colocaram isso acima da própria palavra de Deus. Vocês são os verdadeiros transgressores. Os meus discípulos transgrediram o quê? Transgrediram mandamentos humanos, invenções, práticas que a palavra de Deus não diz nada sobre elas? Pois bem, vocês não. Vocês desobedeceram o mandamento de Deus. E eu provo. E ele vai provar agora. Ele diz: porque Deus ordenou. E aí vem a citação de algumas passagens bíblicas. Honra teu pai e a tua mãe. Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe. E qualquer que maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Aqui nós temos na realidade um conjunto de citações bíblicas, são duas citações que lembram Êxodo 20:12, os 10 mandamentos, apontam para Êxodo 21:17 também, os irmãos podem olhar depois em casa, apontam para Levítico 20, versículo 9 e Deuteronômio 5:16. Ele cita esses versículos aqui. São 2 versículos que remetem a esses textos que eu mencionei. Está dizendo, a palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe. Isso não é tradição dos anciãos. Isso não é algo que os homens inventaram, é ordem de Deus. E mais, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe deve ser punido de morte. Ou seja, o respeito aos pais é algo seríssimo na palavra de Deus. Até o ponto de que, se alguém maldisser os pais, a pena para isso é pena de morte. Eu não estou escolhendo, apontando para vocês, dizendo que vocês transgridem um mandamento pequeno. Não. O mandamento que vocês transgridem é um mandamento seríssimo, elevadíssimo. Tanto que transgredir somente com palavras os pais, a honra aos pais, isso, só com palavras, isso já transforma o transgressor em réu de morte. É pesado isso. Quando o texto diz: honra teu pai e tua mãe, esse texto está mostrando um mandamento de caráter alto demais. Tanto que, se você simplesmente falar mal deles, o que dizer de desonrá-los abertamente? Só de você falar mal deles, isso já transforma você em réu merecedor da pena capital. E vamos ver o que vocês fazem com esse mandamento. Vocês querem que eu mostre para vocês o que vocês fazem com esse mandamento? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que vocês fazem, não com um mandamentozinho qualquer. Não. Eu vou mostrar o que vocês fazem com um mandamento gravíssimo. Vejam, versículo 5. Mas, é enfático isso aqui, esse contraste. Mas, vós, Deus diz algo, mas vós dizeis, é o oposto. Deus diz, vocês desdizem.
Deus fala, vocês contradizem o que ele fala. Mas vós dizeis, dois pontos, e aí vem a tradição de vocês, a tradição dos anciãos. Veja o que vocês dizem: se alguém, um filho, um moço, uma moça, tendo ali seus pais, se esse alguém disser, se aproximar do seu pai, de sua mãe e disser, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. O que significa isso? Está dizendo o seguinte: papai e mamãe, eu sei que de acordo com os 10 mandamentos, eu tenho que honrar vocês. Isso eu entendo, nós sabemos, na Bíblia é assim. Honrar significa socorrer nas necessidades, entre outras coisas. Nós vivemos numa época, papai e mamãe, em que nós não temos aposentadoria, nós não temos auxílio do Estado, nada disso, se há é muito pouco, insuficiente. E eu vejo você, papai e mamãe, como pessoas que não podem mais trabalhar no campo. Vocês não podem mais se dedicar aí à agricultura, cuidar de animais, passar noites cuidando de ovelhas ali nos pastos. Então é meu dever, conforme diz os 10 mandamentos, é meu dever honrar vocês por meio da provisão do socorro material. É assim que o filho honra o pai, é assim que o filho honra a mãe. Os pais necessitando ali de sustento. E o filho então vai mostrar honra, ele vai mostrar que ele honra os pais, ele vai socorrer os pais necessitados que não podem mais trabalhar por causa do avançado de sua idade. É claro que os pais não sentem prazer nenhum nisso, os pais não querem ser pesados para os filhos, mas há situações, há circunstâncias, especialmente naquela época em que isso era inevitável, não tinha jeito. Ou o velhinho dependia do filho, ou saía mendigando, não tinha outro jeito, era assim. Mas a palavra de Deus protegia os velhinhos. A palavra de Deus protegia os pais. Como? Dizendo para os filhos: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Vocês devem cuidar dos seus pais. Vocês não devem permitir que os seus pais sofram, passem por necessidades. Se vocês abandonarem os seus pais, nas horas da privação que vem aí com o passar dos anos, se vocês fizerem isso, vocês estarão desonrando os seus pais. Ok, muito claro isso. Na palavra de Deus, honrar pai e mãe é isso. Nós aprendemos isso, inclusive por textos paralelos, em que a palavra honra aparece no Novo Testamento. Mas vejam, a tradição dos anciãos dizia o seguinte: se um filho chegar aos pais e disser o seguinte: papai e mamãe, toda a ajuda e sustento que eu deveria lhe dar, agora, daqui para frente, é uma oferta ao Senhor, é corbã, como diz o Evangelho de Marcos, é corbã, é oferta ao Senhor. Se o filho disser isso para o pai e para a mãe, ele está desobrigado do mandamento de honrar pai e mãe. Fácil? Já imaginaram? Que alegria para o filho irresponsável? Basta chegar para o seu pai e para a sua mãe e dizer: papai e mamãe, tudo que eu deveria usar, todos os recursos, todo o sustento que eu deveria empregar para socorrer vocês, tudo isso, daqui para frente, como eu sou muito piedoso, como eu amo muito a Deus, como eu gosto muito do Senhor e das suas coisas, do seu templo, do seu serviço, tudo agora é dedicado ao Senhor. Então, não esperem mais nem um centavo de mim. A tradição dos anciãos dizia: esse moço está desobrigado do dever de honrar pai e mãe. Jesus então diz: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa
tradição. Assim é o falso piedoso. Ele despreza a palavra de Deus para preservar conceitos pessoais dele, ideias dele, valores dele. Mas a Bíblia diz o contrário. Eu tenho uma concepção diferente. E é essa concepção diferente que vai valer. Eu desprezo a palavra de Deus para fazer valer aquilo que eu considero melhor. Esse é o falso piedoso. E ele diz que aquilo que ele considera melhor é a vontade de Deus. Mas contraria a Bíblia. Eu entendo, Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus tocou no meu coração, Deus mostrou essas coisas para mim, eu creio que é essa a vontade de Deus e é isso que eu vou fazer. O Senhor está comigo e Ele vai me abençoar, Ele conhece meu coração, eu vou fazer o que eu acho que tenho que fazer, mesmo isso estando contra o que o texto bíblico diz, mas eu creio que Deus tocou no meu coração, falou comigo, colocou essas coisas em mim, e aí é nessa direção que eu vou. Porque o falso piedoso faz isso, ele substitui as Escrituras por suas ideias particulares, por suas noções pessoais, de justiça, de piedade, de retidão e de verdade. Na sequência do texto, nós aprendemos algo mais sobre o falso piedoso. Os versículos 7, 8 e 9. O falso piedoso vive numa hipocrisia distinta. Vejam como Jesus termina o seu discurso. Ou como ele prossegue no seu discurso ainda vai continuar mais um pouquinho, depois vai ter uma pausa e depois ele continua de novo. Mas vejam como ele continua o discurso aqui no versículo 7. Ele diz, hipócritas. Ele diz, vocês são pessoas falsas. Vocês são falsos piedosos. Vocês colocam acima das Escrituras os conceitos de vocês e fingem ser pessoas piedosas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, e aí vem, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É uma hipocrisia específica aqui. Nós sabemos o que é um hipócrita, nós já conhecemos pessoas hipócritas. Nas nossas relações, no dia a dia, na nossa vida, nós conhecemos pessoas hipócritas. Já tivemos amigos hipócritas, já tivemos parentes hipócritas, já tivemos colegas de trabalho hipócritas. Nós sabemos o que é um hipócrita. O hipócrita é um amigo falso, é a pessoa falsa. Ela sorri para você, mas na realidade ela te odeia. Esse é o hipócrita. Nós estamos no fim do ano, né? Tem muito amigo secreto. Né? O hipócrita é um inimigo secreto. Né? Ele é um inimigo secreto, só que ele não se revela só no final do ano, se revela em vários momentos da vida. Esse é o hipócrita, ele é um inimigo secreto. Ele sorri para você, mas na realidade deseja o seu mal, não gosta de você e tenta prejudicar você. Esse é o hipócrita. Mas aqui, nós temos um hipócrita diferente. O hipócrita aqui tem duas marcas. Vejam, primeiro, ele honra a Deus só de boca. Olha só, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele honra a Deus só de boca. Ele canta, ele ora, ele prega, ele dá testemunho, ele fala, mas é só de boca. Onde está o coração? Longe, longe. Ele diz coisas certas até. Ele diz frases bonitas até. Ele ora direitinho. Ele canta bonitinho. Ele honra com os lábios, mas é
uma honra dirigida a Deus só da boca para fora. O coração dele não está lá. Ele não ama Deus. Ele não quer servi-lo. Ele não quer agradá-lo. Ele não o teme. É uma adoração só da boca para fora, só de lábios. E mais, e mais. Além disso, esse tipo de hipócrita, ele ensina doutrinas que são preceitos de homens. Ele gosta disso. Ele gosta de abraçar ensinamentos que os homens inventaram. Ele se apega a isso. Se apega intensamente a essas coisas. Surgem ensinos novos, ele acredita que aquilo é uma expressão de piedade. Ele corre atrás daquilo. Surge um outro ensinamento novo, ele corre atrás daquilo. Surge uma outra novidade, ele corre atrás daquilo. E atrás desses ensinamentos vazios que os homens inventam, ele acha que ele é piedoso. Nessa época do ano, é muito comum você ver ministros religiosos, líderes eclesiásticos falarem que tiveram uma revelação sobre qual é a palavra profética para 2022. O que é isso, palavra profética? Eu não sei o que é isso. Tudo agora é profético. Tem a dança profética, tem a palavra profética, tudo é profético. Música profética, tudo é profético. E a pessoa então inventa isso. Ele diz, olha, Deus me revelou a palavra profética para 2022. E a palavra profética para 2022 e diz qual é a palavra profética. Isso significa, de algum modo aí, que de alguma maneira Deus vai agir usando essa palavra ao longo do ano. Na realidade, claro, não tem nada de profético nisso, é apenas imaginação da pessoa, é uma espécie de feiticeiro, é um feiticeiro que acredita que essa palavra vai ter algum tipo de relevância ao longo do ano, e diz que Deus não revelou nada, essas pessoas nem conhecem a Deus, são mentirosos, são pessoas enganadoras apenas, nada além disso, mas a pessoa acredita que dizer isso é uma expressão de piedade. Deus me revelou a palavra profética. Na verdade, são doutrinas inventadas por homens. Esse é o falso piedoso. Ele tem uma hipocrisia distinta. E como essa hipocrisia aparece? Aparece numa honra a Deus só de boca e aparece no apego a ensinos inventados. O que mais nós temos no nosso meio, no meio evangélico, é esse tipo de hipócrita. É cheio. Pessoas que honram a Deus com seus lábios, mas o coração está longe. E pessoas que se apegam a ensinos falsos, numa adoração que não vale nada. Esse é o falso piedoso, que vive numa hipocrisia distinta. E então o texto termina, Jesus olha então para a multidão, e ele chama a multidão. O versículo 10 diz, e tendo convocado a multidão, por que ele convocou a multidão? Nós podemos imaginar a cena. Essa multidão era formada por quem? Por pescadores, era uma multidão formada por artesãos, pessoas simples, agricultores, lavradores. Quando eles viram os grandes mestres da lei vindo de Jerusalém para exortar Jesus e seus discípulos, quando notaram aquele ambiente, e eles já chegaram com uma questão teológica altíssima, porque seus discípulos desrespeitam a tradição dos anciãos. Aqueles homens humildes, eles certamente se afastaram. Eu não quero entrar nessa briga. Eu não tenho conhecimento teológico para discutir essas coisas.
Eu não tenho cacife, como dizem por aí, eu não tenho cacife para participar de um debate como esse. Isso aí é uma guerra de gigantes. É um debate entre pessoas de um nível muito alto. Então, certamente, as multidões ali se afastaram e ficaram olhando de longe. Ou ali atrás, não tão de longe, para poder ouvir pelo menos, mas ficaram ali mais afastadas um pouquinho, observando aquilo, vendo o que iria acontecer, vendo aqueles grandes mestres ali discutindo com Jesus de Nazaré. Jesus, então, nesse ponto, olha para eles e os convoca e os chama: venham aqui, se aproximem, se aproximem. O que eu vou dizer não é algo que é inatingível. Não se ocupem dessas bobagens de tradição dos anciãos. Não fiquem impressionados com essa pompa toda que esses homens trazem de Jerusalém, chegando aqui, com suas vestes, com sua postura de mestres, se impondo aqui sobre vocês como se fossem os donos de todo o país, como se soubessem tudo, como se fossem enviados de Deus. Aqui não se impressionem com nada disso. Se aproximem, venham aqui. Eu tenho algo a dizer para vocês. E vejam o que ele diz: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Irmãos, sabe o que ele está dizendo aqui? Isso é um pontapé na cara da tradição dos anciãos. Povo, vem aqui. Sabe isso que eles falaram agora? Isso tudo não vale absolutamente nada. Vazio, tolice, bobagem. Vieram de Jerusalém até aqui com toda essa pompa. Vieram aqui com o nariz levantado, me exortando e falando grosso. Na realidade, só disseram tolices, bobagens, futilidades, coisas inúteis. O que eles dizem não vale absolutamente nada. Venham aqui. Vocês podem se aproximar. Não fiquem constrangidos, não fiquem envergonhados, não fiquem intimidados. Venham e ouçam. O que esses homens estão dizendo não vale absolutamente nada. Eles usam essa linguagem, tradição dos anciãos, e falam desse jeito, como grandes doutores, mas notem, o que entra pela boca do homem não o contamina. Não é esse o problema do homem. Diante de Deus, ninguém fica sujo diante de Deus por causa do que comeu. Há pessoas hoje, aceitas hoje, adventistas, por exemplo, deveriam decorar esse versículo. Adventistas tinham que decorar esse versículo. Acreditam que se você comer peixe com escama, você se torna impuro diante de Deus, não vai mais para o céu. Se tomar uma xícara de café, não vai mais para o céu. Bobagens, invenções. O texto diz claramente, Jesus mostra claramente isso. Essas coisas são bobagens. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Você vai sair daqui hoje, 1º de ano, passagem de ano, vai ter porco na sua casa, coma quanto quiser. Cuidado só com colesterol. Mas coma o quanto quiser. Coma o quanto quiser, sem problema nenhum de consciência. Fique à vontade. Isso não contamina você diante de Deus. Não contamina você diante de Deus. Pode fazer você engordar um pouquinho, é o máximo que isso vai fazer. É o máximo. Fazer você engordar um pouquinho só. Mas não vai tornar você alguém inaceitável, impuro diante de Deus. E Jesus diz isso para aquele povo, na frente dos fariseus e dos escribas, mostrando, esses homens ensinam bobagens, mentiras, futilidades. O que eles ensinam não vale absolutamente nada, é lixo. Joguem isso fora. Há outras coisas que vocês devem aprender, e o que você deve aprender é o seguinte: é o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. É isso que ele diz. Preocupem-se com o que sai da boca de vocês, porque isso contamina vocês. O que sai da boca de vocês não tem efeito somente sobre as pessoas que ouvem. O que sai da boca de vocês tem efeito sobre vocês também. Se vocês dizem palavras mentirosas, se vocês dizem palavras caluniosas, malignas, sujas, isso afeta as pessoas que ouvem.
mas isso afeta vocês também. Vocês se tornam pessoas malignas, sujas, mentirosas, caluniosas, se vocês disserem palavras dessa natureza. As palavras que vocês pronunciam transformam vocês, de modo que vocês passam a ter a mesma natureza delas. Se são palavras malignas, vocês se tornam malignos. Se são palavras sujas, vocês se tornam sujos. Se são palavras indecentes, vocês se tornam indecentes. Se são palavras mentirosas, vocês se tornam mentirosos. Por quê? Porque essas palavras vão proceder do coração de vocês. E o coração de vocês, ele prossegue dizendo no versículo 19, o coração de vocês vai expressar essas palavras. O coração de vocês vai produzir essas palavras. E se vocês não refrearem esse coração, se vocês não refrearem esse coração que produz essas palavras, quando elas saírem da boca de vocês, elas vão transformar vocês em pessoas sujas. Nós temos um coração mau, ele diz. As pessoas têm um coração mau. É do coração que procedem essas coisas todas, ele diz no versículo 19. Ele diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração é uma máquina de maldades e de pecados. Vocês têm que controlá-los. E se palavras produzidas nesse coração, palavras dessa natureza, se vocês não controlarem, não segurarem, não domarem a sua língua, e essas palavras saírem para fora, essas palavras vão envenenar vocês. Vejam esses fariseus e esses mestres da lei. Eles vieram aqui com palavras mentirosas. Vejam o que essas palavras fizeram com eles. Eles são pessoas injustas, falsas e hipócritas. As palavras que eles têm proferido ao longo da vida, as palavras mentirosas, os ensinos mentirosos que eles têm propagado ao longo da vida, têm transformado esses homens em pessoas falsas, hipócritas e reprováveis. E então a história termina com o Senhor ensinando essa lição. E alguém pode perguntar, pastor, por que o Senhor ensinou essas coisas no ano novo? Por que o Senhor ensinou essas coisas no ano novo? Isso aqui não é sermão de ano novo. Sermão de ano novo é diferente, não é? Tem que ser um sermão de busque os seus sonhos, persevere na busca dos seus ideais. Um sermão mais coaching, né? Mais motivacional, né? Com linguagem, tem uma linguagem específica, né? Uma linguagem neuro qualquer coisa aí, para motivar as pessoas, né? Você é um vencedor e tudo mais, vá atrás dos seus ideais, você pode, enfim. Queridos, nós não podemos nos enganar com essas bobagens que marcam a moda dos púlpitos por aí afora, coisas que não valem nada. Vento, palha. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, que tive contato com esse texto ontem. Eu estou dizendo essas coisas para os irmãos, porque creio que é nosso dever. Quero propor isso aos irmãos. Quero sugerir isso aos amados que estão aqui nesta noite. Que os irmãos, neste último dia do ano, avaliem suas vidas e estabeleçam ideais nobres para o ano que se inicia. E que ideais nobres, à luz desse texto, nós devemos estabelecer, depois de avaliarmos a nós mesmos, neste último dia do ano. O seguinte ideal: eu não quero ser, não quero ter nenhuma marca do falso piedoso. Não quero. Eu não quero ser alguém que faz acusações injustas, com ares de piedade, como se eu fosse o grande dono da verdade e da santidade absoluta e me coloco na posição de fazer acusações. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser o falso piedoso
que faz acusações injustas. Eu não quero ser o falso piedoso que substitui as Escrituras pelas ideias que eu tenho e que eu acho certas. Não quero ser assim, não. Em 2022, eu quero ser alguém que coloca as Escrituras acima dos meus pensamentos, percepções, noções, valores, convicções. É esse tipo de crente que eu quero ser em 2022. Em 2022 eu não quero ter uma hipocrisia distinta, marcada por uma honra a Deus só de boca e marcada pelo apego a doutrinas de homens. Não. Eu não quero ser esse tipo de hipócrita que vem aqui à igreja, canta ao Senhor hinos bonitos, mas o coração está longe. E que abraça só ensinamentos fúteis e vazios que não param de ser produzidos pelos falsos mestres. Não quero ser alguém assim. Eu não quero ser o falso piedoso que abraça esse tipo de hipocrisia, que presta um culto a Deus que não vale nada. Não quero ser assim. E mais, eu não quero doravante, eu não quero no ano que se inicia, eu não quero no apagar das luzes de 2021, eu não quero entrar em 2022 como o falso piedoso que tem lábios que me contaminam, que me transformam num homem mau. Lábios que fazem com que o meu caráter, o meu próprio caráter, se deteriore. Eu não quero ser isso. Eu quero em 2002 ser o piedoso de verdade, o piedoso verdadeiro, o homem temente a Deus de verdade, para que a nossa igreja, esta igreja, seja marcada por pessoas assim, que ornamentam de verdade a sã doutrina, com o seu procedimento, com a sua piedade genuína, e para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa igreja ao longo do ano que vai começar. Nós não precisamos de grandes alvos, grandes metas, palavras proféticas, ideais elevadíssimos. Não. Nós precisamos ajustar nossa vida à piedade que o Senhor ensina. Nos afastarmos de tudo que marca os falsos piedosos e buscar a piedade que o Senhor ensina. A piedade que produz palavras que edificam. A piedade que abrange uma honra a Deus de coração. Uma piedade que se apega às Escrituras. E uma piedade que não faz acusações injustas. Vamos orar ao nosso Deus. Nós queremos, Senhor, ser pessoas piedosas. Não como os fariseus e mestres da lei. Eles se apresentavam como grandes líderes religiosos, como pessoas zelosas, e cobravam isso dos outros, com rigor e severidade. Mas na realidade estavam defendendo apenas suas próprias ideias, suas noções erradas. Diziam-se zelosos das coisas de Deus, mas o seu coração estava longe, marcado por ódios, marcado por acusações, marcado por palavras que contaminavam, marcado por distância da sua palavra. Nós, ó Deus, queremos que o ano de 2022 seja um ano diferente para a nossa igreja. Queremos que o Senhor nos purifique. Queremos que nesta igreja, cada crente, cada ovelha, seja caracterizada por uma piedade genuína, pela obra do seu Espírito na vida delas, por um temor do Senhor verdadeiro, por um desejo de coração de te servir e de te honrar. Ajuda-nos. Vivemos dias difíceis, de falsa piedade.
Vivemos dias difíceis, de animosidades, de lutas, de inimizades, dias difíceis em que nós sofremos limitações em tantas áreas, em tantos campos, desafios tão difíceis, mas pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor estenda a sua mão, nos conduza no rumo da vitória sobre tudo isso e, acima de tudo, nos conduza vitoriosos sobre a falsa piedade. Em nome de Jesus suplicamos. Amém.